Talvez não haja assunto mais debatido nas igrejas hoje do que a questão das mulheres servindo como pastoras. Como resultado, é muito importante não ver esse problema como homens versus mulheres. Há mulheres que acreditam que as mulheres não deveriam servir como pastoras e que a Bíblia coloca restrições ao ministério das mulheres. E há homens que acreditam que mulheres podem servir como pastoras e que não há restrições às mulheres no ministério. Então, esta não é uma questão de chauvinismo ou discriminação. É uma questão de interpretação bíblica. E se você curte esse assunto, te convido a se inscrever no canal. Deixa seu like aí para nos ajudar aqui. Compartilhe esse vídeo, isso ajuda muito aqui o canal a crescer. A palavra de Deus proclama: a mulher deve aprender em silêncio e em total submissão. Não permitido que uma mulher ensine ou tenha autoridade sobre um homem. Ela deve ficar em silêncio. Em 1 Timóteo capítulo 2, do verso 11 ao 12. Na igreja, Deus atribuiu papéis diferentes a homens e mulheres. Isso é resultado da forma como a humanidade foi criada e da maneira como o pecado entrou no mundo. Deus, por meio do apóstolo Paulo, restringe as mulheres de servirem papéis de ensino e ter autoridade espiritual sobre os homens. Isso impede que as mulheres sirvam como pastoras sobre os homens e que definitivamente inclui pregar a eles, ensiná-los publicamente e exercer autoridade espiritual sobre eles. Existem muitas objeções a essa visão das mulheres no ministério pastoral. Um exemplo comum é que Paulo restringe o ensino de mulheres porque no primeiro século as mulheres eram geralmente sem educação. No entanto, 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 ao 14, em nenhum lugar menciona o status educacional. Se a educação fosse uma qualificação para o ministério, então a maioria dos discípulos de Jesus não teria sido qualificada. Uma segunda objeção comum é que Paulo restringiu apenas as mulheres de Éfeso, de ensinar homens. Em 1 Timóteo foi escrito para Timóteo, o pastor da igreja em Éfeso. Éfeso era conhecido por um templo para Ártemis. E as mulheres eram as autoridades nesse ramo do paganismo. Portanto, diz a teoria, Paulo estava apenas reagindo contra os costumes femininos dos idólatras efésios. E a igreja precisava ser diferente. No entanto, o livro de 1 Timóteo em nenhum lugar menciona Ártemis. Nem Paulo menciona a prática padrão dos adoradores de Ártemis como uma razão para a restrição em 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 11 ao 12. Uma terceira objeção aqui é que Paulo está se referindo apenas a maridos e esposas, não a homens e mulheres no geral. A palavra grega para mulher e homem, em 1 Timóteo capítulo 2, poderiam referir-se a maridos e esposas. No entanto, o significado básico das palavras é mais amplo do que isso. Além disso, as mesmas palavras gregas são usadas no versículo 8 ao 10. Só os maridos devem erguer as mãos santas em oração, sem raiva e disputa, no versículo 8. Só as esposas devem se vestir com recato, praticar boas ações e adorar a Deus, versículo 9 e 10. Claro que não.
Os versículos 9 e 10 se referem claramente a todos os homens e mulheres, não apenas maridos e esposas. Não há nada no contexto que indique um estreitamento para maridos e esposas no versículo 11 ao 14. Ainda uma outra objeção é esta interpretação das mulheres no ministério pastoral em relação às mulheres que ocupam posições de liderança na Bíblia, especificamente Miriam, Débora e Hulda no Antigo Testamento. É verdade que essas mulheres foram escolhidas por Deus para um serviço especial a Ele e que são modelos de fé, coragem e sim, liderança. No entanto, a autoridade das mulheres no Antigo Testamento não é relevante para a questão dos pastores na igreja. As epístolas do Novo Testamento apresentam um novo paradigma para o povo de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, e esse paradigma envolve uma estrutura única para a igreja, não para a nação de Israel ou qualquer outra entidade do Antigo Testamento. Argumentos semelhantes são apresentados usando Priscila e Poebe no Novo Testamento. Em Atos capítulo 18, Priscila e Áquila são apresentadas como fiéis ministros de Cristo. O nome de Priscila é mencionado primeiro, talvez indicando que ela era mais proeminente no ministério do que marido. Priscila e seu marido ensinaram o evangelho de Jesus Cristo a Apolo? Sim. Em sua casa, eles explicaram-lhe o caminho de Deus e foram mais adequada. Em Atos capítulo 18, no verso de número 6, a Bíblia alguma vez diz que Priscila pastoreava uma igreja ou ensinava publicamente ou se tornou a líder espiritual de uma congregação de santos? Não. Pelo que sabemos, Priscila não estava envolvida em atividade ministerial em contradição com 1 Timóteo capítulo 2, do verso 11 ao 14. Mas em Romanos, no capítulo 16, no verso 1, Febe é chamada de diácono ou serva na igreja e é altamente elogiada por Paulo. Mas como aconteceu com Priscila, não há nada nas escrituras que indique que Febe era uma pastora ou professora de homens da igreja. Capaz de ensinar é dado como qualificação para presbíteros, mas não para os diáconos. A estrutura de 1 Timóteo, no capítulo 2, do verso 11 ao 14, deixa perfeitamente claro o motivo pelo qual as mulheres não podem ser pastoras. O versículo 13 começa com porque, dando a causa da declaração de Paulo nos versículos 11 e 12, porque as mulheres não deveriam ensinar ou ter autoridade sobre os homens, porque Adão foi criado primeiro, depois Eva, e Adão não foi enganado. Foi a mulher que foi enganada, nos versículos 13 e 14. Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher para ser uma ajudadora. Para Adão, a ordem da criação tem aplicação universal na família e na igreja. O fato de Eva ter sido enganada também é dado em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 14, como uma razão para as mulheres não servirem como pastoras ou não terem autoridade espiritual sobre os homens. Isso não significa que as mulheres sejam ingênuas ou sejam mais facilmente enganadas do que os homens. Se todas as mulheres são enganadas mais facilmente, por que teriam permissão para ensinar crianças e ensinar também outras mulheres que supostamente são enganadas mais facilmente? Então o texto simplesmente diz que as mulheres não devem ensinar aos homens ou ter autoridade espiritual sobre os homens, porque Eva foi enganada. Deus escolheu dar aos homens
autoridade primária de ensino na igreja. Muitas mulheres se destacam nos dons de hospitalidade, misericórdia, ensino, evangelismo e ajuda, serviço. Muito do ministério da igreja local depende das mulheres. As mulheres na igreja não são impedidas de orar ou profetizar em público. Em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 5, apenas por ter autoridade de ensino espiritual sobre os homens, a Bíblia em nenhum lugar restringe as mulheres de exercer os dons do Espírito Santo. As mulheres, tanto quanto os homens, são chamadas para ministrar a outros, para demonstrar o fruto do Espírito e para proclamar o Evangelho aos perdidos. Deus ordenou que somente homens sirvam em posições de autoridade, de ensino espiritual na igreja. Não porque os homens sejam necessariamente melhores professores ou porque as mulheres sejam inferiores ou menos inteligentes. O que não é o caso aqui. É simplesmente a maneira que Deus planejou para que a igreja funcionasse. Os homens devem dar exemplo de liderança espiritual e em sua vida e por meio de suas palavras. As mulheres devem assumir um papel menos autoritário. As mulheres são incentivadas a ensinar outras mulheres. A Bíblia também não impede que as mulheres ensinem crianças. A única atividade da qual as mulheres são impedidas é ensinar ou ter autoridade espiritual sobre os homens. Isso impede que as mulheres sirvam como pastoras para os homens. Isso não torna as mulheres menos importantes, de forma alguma, mas dá a elas um enfoque de ministério, mas de acordo com o plano de Deus e seu dom para com elas. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas tem um recado importantíssimo para te dar. Olha só. Eu quero lhe dizer aqui neste vídeo que o que diferencia grandes pregadores, pastores, estudantes da Bíblia principalmente, e as demais habilidades de integração bíblica é a capacidade de extrair os reais significados das passagens bíblicas. E para você não se preocupar com isso, eu estou prestes a te dar acesso ao material que nunca foi compartilhado aqui na internet, que vai te ensinar, sabe o que? O hebraico bíblico e a cultura judaica, de uma forma totalmente diferenciada, que vai te surpreender. Esse material que eu estou deixando para você aqui no primeiro link da descrição vai fazer total diferença na sua vida de estudos bíblicos da palavra de Deus. Esse material é indispensável. Clica no primeiro link da descrição, assista ao vídeo, faça o download desse material. Tenho certeza que vai ser de extrema importância para você que gosta, que ama a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero André e até o próximo vídeo.